Olá, amigos e amigas que nos acompanham. Grande abraço a todos que sempre se conectam com a TN Brasil TV, com a coluna Jus Pará, aos nossos colunistas que sempre têm nos ajudado com textos, com vídeos, tratando de diversos assuntos relacionados ao mundo do direito. E quero também agradecer a todos que já vieram aqui conversar conosco na TN Brasil TV, no podcast Jus Pará, que hoje tem a grata satisfação, a alegria imensa de receber a querida acadêmica de Direito, Sami Leal. Não é Sâmia, é Sami Leal. Sami, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? Confesso assim que nunca aconteceu desse jeito. Nunca foi comigo, sempre foi com as pessoas que estavam próximas. É a primeira vez que é comigo a conversa. É isso aí. E nos conhecemos no evento do nobre advogado Humberto Feio Bulhosa sobre inteligência artificial. Sim. Foi realizado no último sábado ali no Hotel Sagres. O evento do Dr. Bulhosa, todos os eventos, né, na verdade, que ele coloca assim para nós, enquanto membros da área do direito, são muito enriquecedores, né? Eu friso que nós que estamos no meio acadêmico, nós precisamos estar sempre nesses ambientes de discussão. A gente precisa, porque às vezes nós temos uma concepção A e é só nossa, é na nossa cabeça, na nossa caixinha. A gente precisa se colocar nesse espaço de debate, nesse espaço de discussão para saber o que as pessoas das outras regiões, das outras faculdades, os outros professores que não são os nossos, que vêm a gente toda semana, o que esse povo pensa. E aí a gente não pode, o direito não pode ser engessado, né? O acadêmico, então, nós somos bebês. Se o advogado formado não pode ser engessado, que dirá a gente que ainda não sabe de nada, né? É verdade. Enquanto nós estamos conversando aqui, a minha assessora em jornalismo, a Zion, tá doidinha para vir para cá, já tá miando ali. Pode vir aqui, Camille. Essa aqui é a Camille, né, que tá sempre aqui nos ajudando, e a Zion tá lá no quarto, miau, querendo vir para cá. Vamos lá. Primeiro, vamos conversar sobre o evento lá de inteligência artificial. Para você, o que te motivou a participar do evento e qual a leitura, a impressão que você teve? Olha, esse evento, ele trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Geralmente, quando a gente vai nos eventos de advocacia, quem estão falando são advogados. Eu acredito que tu conseguiu observar que tinha lá a CEO da Telecom, né? A Maísa. Isso, Maísa Marques. Isso, e ela trouxe pra gente uma visão técnica, porque hoje o direito não é só o direito. A lei, ela não é só o texto. Se um dia foi assim, se um dia esse foi o entendimento, não é mais. Então a gente precisa de técnica. E esse evento, ele traz isso pra gente. Ele traz essa leitura técnica daquilo que está sendo discutido. Porque o advogado, ele tem que apresentar a defesa ou a acusação do seu cliente, mas não pode se tratar de uma falácia. Não pode se tratar de coisas que são genéricas. A gente precisa adequar técnicas, novidade, usar todas essas ferramentas da inteligência artificial, independente do ramo que você tiver. No evento nós estávamos tratando do direito criminal, mas tudo aquilo que foi falado ali pode ser facilmente adequado para os outros ramos do direito. Por exemplo, que foi o que eu conversei com a Maísa depois da palestra dela, falando sobre o direito do consumidor. Então, a gente precisa disso, né? Como eu falei ainda agora. A gente precisa se colocar nesses ambientes de discussão. E o graduando, a gente não sabe de nada. A gente não sabe nem como que faz, às vezes, o endereçamento de uma peça. Tem gente que forma e não sabe como é que faz isso. Que é uma frase que fica lá em cima, no início do A4, da folha. Então tem gente que não sabe nem isso. E a gente precisa sair da nossa comodidade. Esse evento representa isso. Sair da comodidade e procurar novidade. É isso. Legal. Sami, você é natural, né, de Belém? Seus pais de Belém? Sou natural daqui de Belém. Belém, Ananindeua, né? Região metropolitana. Meus pais são de lá, moram até hoje no distrito. Meus avós moram lá também.
Minha família é toda de lá. Chega ali no bairro do Maguari, Curuçambá, 40 horas, distrito, com certeza vai tropeçar com alguém da minha família. No caso, é Ananindeua. Sim, a Ananindeua, é de lá. Legal. E eu cresci ali no distrito, estudei primeiramente na escola, que até hoje fica atrás do Mix Mateus da Estrada do Maguari, que é o Eduardo Teixeira, no ensino fundamental. Depois fui para o ensino médio no Armando Fajardo, que é ao lado da prefeitura de Ananindeua. E depois eu fui finalizar o ensino médio no Maria Helena, que fica no distrito ali na Bom Sossego, esquina com a José Marcelino. Então é tudo ali, é tudo pertinho. É 1 quilômetro. Mas seus parentes são todos torcedores do Paysandu e do Vasco, né? A mamãe diz que ela é remista. A gente tenta, né, ofuscar um pouquinho, mas ela tenta levantar a bandeira do Remo lá. Legal. Uma questão relacionada ao teu interesse, né, pelo direito. Muitos de nós, né, e sim, à luz, né, da história, muitos negros não têm na sua história, né, parentes que se formaram em direito, que se tornaram advogados. O número é bem pequeno. Então é muito comum a gente encontrar, né, negros que hoje cursam o direito ou que já são advogados, né, em sua maioria sempre diz, olha, não sou de família, né, de advogados. Como é que surgiu aí o teu interesse? Na sua família tem advogados ou não? Não, minha família não tem. E assim, a família que eu digo são as pessoas com quem eu convivo. Porque às vezes chega um parente distante, que não aparece nem no feriado, para dizer assim, mas eu sou da tua família e eu sou advogada. Não, tô falando da família que convive, quem tá nos feriados, nos aniversários. Para mim, essa é a família referência. Porque quem tá distante, que não aparece uma vez por ano... Porque às vezes a gente não tem nenhum tipo de convívio, exatamente. E como é que essa pessoa vai te ajudar? Se ela não sabe o que tu passa no dia a dia. Então, para mim, essa é a minha família referência, né? Não tem. A minha mãe, no final do ano passado, ela pediu demissão, ela trabalhava como empregada doméstica, e aí depois do falecimento da minha avó, mãe dela, ela criou, assim, uma nova perspectiva, né? Tiveram ali algumas coisas, minha avó faleceu em novembro, e aí a mamãe foi e pediu demissão. O meu pai, ele conseguiu fazer graduação agora, já depois de todos graduação, os filhos. Hein? Ele é graduado em gestão jurídica e notarial, que inclusive é um curso novo, é mais direcionado para a área cartorária, mas que também é muito boa. E aí eu digo assim que eu tive um surto de consciência social e de vida, porque eu precisava fazer alguma coisa, eu estava me sentindo um lixo em casa, na vida, eu não tinha uma profissão, o tempo estava passando e eu não tinha o que fazer. E aí eu fui pensar para dentro de mim. E aí eu já estava com o quê? De 23 para 24 anos. Eu tive um mês assim difícil antes. E aí eu fui, sabe essas clínicas filantrópicas de psicologia? Eu fui lá. E aí eu conversei com a psicóloga e ela me disse para eu fazer um teste vocacional. E eu nunca tinha feito isso antes. E aí eu fiquei pensando, mas eu vou fazer teste vocacional? E se cair para uma coisa que não tem nada a ver comigo? Ela falou assim, não. Aí ela me explicou tudinho e eu fiz. E eu fui muito mais ousada do que quando eu estava terminando o meu ensino médio. Foi uma visão completamente diferente, porque eu já tinha trabalhado. Já tinha essa vida de vir para Belém, voltar para Ananindeua, já tinha vivência com outras pessoas, então eu já tinha passado inclusive por um curto período que eu trabalhei na prefeitura e eu tive ali alguma convivência com os advogados que estavam lá. Aí eles me deram assim esse estalo de que na verdade eu podia, talvez fosse um pouco mais difícil, mas eu podia chegar lá. E aí eu fiz e deu para direito. E eu simplesmente fiz a minha matrícula, não teve vestibular, não teve nada não. E a mamãe falou assim, tu vai fazer? Eu disse, vou. Eu vou fazer. E aí todo mundo ficou assim meio espantado, né? Até hoje tem gente que ainda não sabe, eu tô quase para terminar a faculdade e tem gente que acha que eu ainda tô fazendo curso de música ainda e não tô mais. Você está no 6º período. 6º período, quase formada. Quase formada, verdade. Você falou em música, você canta também, não é isso? Eu canto, eu fiz
passei por 6 anos estudando no Conservatório Carlos Gomes, que é o instituto aqui no centro de Belém. E eu fiz 2 anos da graduação na UFPA. Mas aí, antes de eu entrar no direito, né, eu tive esse meu período de distanciamento social, que foi quando eu reavaliei a minha trajetória. E aí, eu saí dessa reavaliação me encaminhando para o direito. E eu fui porque eu quis ser ousada mesmo, porque eu senti o quê? O que eu pensei? Eu pensei assim, Deus me fez. Eu tenho saúde. Eu tenho um cérebro funcional. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu não posso ficar esperando que as pessoas venham fazer para mim. Eu não posso esperar que a riqueza, o dinheiro venha da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, do meu irmão. Que a carteira da OAB caia lá na tua casa, né? Não vai ter isso, sabe? Porque eu me vi nessa situação, me vi sentada em casa e, tipo, não tinha ninguém batendo na porta de casa falando assim, Sami, bora aqui para um trabalho para tu ganhar dinheiro. Não tinha nada disso. E ela falou, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou fazer esse negócio. E aí eu fui, me matriculei e, graças a Deus, a cada semestre eu me identifico mais com a área. A cada semestre eu entrei, eu era uma ignorante. Eu digo para as minhas amigas que me conhecem desde o início que eu não sabia nem ler. As meninas falam assim, como tu não sabia ler? Eu disse, não sabia ler. Porque ler é um exercício mental. Quando a gente sai da escola pública, e eu digo isso porque eu saí da escola pública, a gente vê as palavras. A gente não exercita a leitura. Não tem esse reflexo do que é ler. Você ler, você enxergar o conceito daquela página, você entender o núcleo da informação. Não tem isso. E aí eu fui para a faculdade desse jeito. E não conseguia. Crua, né? Como se diz. Crua, como se eu nunca tivesse estudado na minha vida. E graças a Deus hoje eu consigo ler. Vou te dizer, não sei se eu sou a melhor leitora que existe, mas hoje eu consigo ler, consigo produzir um trabalho. Então, assim, foi todo um mecanismo e muito apoio das pessoas da faculdade e das pessoas de casa. Essa questão da leitura, né, e tudo que ela significa, se reflete na sociedade, na internet. A gente vê inúmeros casos, você diz uma coisa, as pessoas entendem outra coisa. E às vezes não é necessariamente uma maldade da pessoa, mas é a incapacidade de entender o espírito, né, da letra. É por isso que Paulo, aos Coríntios, ele disse, a letra mata, mas o espírito vivifica. Muitos movimentos religiosos, durante anos e anos, ensinaram que a letra ali era o estudo. Então, para que estudar? Para que fazer faculdade? Aí você vai perder o Espírito de Deus, perder a unção. Quando, na verdade, Paulo está dizendo, olha, a letra mata, ou seja, a letra dura, né, fria, ela mata, mas o sentido, ele vivifica, ele dá vida, né? Então, esse ponto que você coloca é muito importante, mas, assim, é um momento até para te parabenizar, porque eu tenho cruzado o caminho de muita gente que estão nas academias, nas faculdades e dizem claramente que não gostam de estudar, que não lê, mas de repente essas pessoas têm um diploma. Né? E como é que consegue? Mas é aquilo, eu falo isso muito para os meninos, assim, ter um diploma hoje, do jeito que a tecnologia caminhou, é fácil. É muito fácil. Só que eu não entrei na faculdade para ter um diploma. Se eu tivesse entrado na faculdade para ter um diploma, se eu tivesse só essa perspectiva, eu acho que eu não tinha nem trocado de curso. Não desmerecendo quem continuou no curso que eu fazia antes. Não é nesse sentido, mas assim, para mim, o que eu busco através do direito é poder fazer as coisas. Eu não quero ver uma pessoa sofrendo, sendo difamada, caluniada, uma mulher que não consegue os seus direitos, os direitos dos seus filhos, as mães que têm filhos atípicos, que não conseguem dar qualidade de vida para os seus filhos, porque elas não conseguem saber como que viabiliza esse direito. Porque esse que é o grande quê da questão, não é sobre ter um diploma, é sobre conseguir, de fato, chegar no dia a dia e falar assim, olha, tu tá precisando disso, eu vou te ajudar. E eu ter capacidade para fazer.
Porque ter o diploma é muito fácil. A pessoa coloca ali impresso, ainda coloca num quadro bonito. Geralmente as pessoas fazem questão de mostrar, eu tenho diploma, não sei o quê. Eu não, eu arrisco a dizer assim, nem preciso do diploma. O que eu quero é só a minha carteirinha da ordem. Ainda nessa questão, né, de leitura, tal, de estudos, como é que tem sido? Claro, você já deu a pincelada, mas como é que tem sido para estudar, para ler? Porque assim, na sala de aula, a gente, né, usando aqui certo rigor, nós assistimos a aula. Estudar em casa. Sim. A gente vai refletir, né, etc. Tal. Como é que tem sido conciliar o estágio, a vida, né, de casada, né, a rainha do lar, que a mulher é a rainha mesmo, né, ela é quem manda mais do que o rei. Pelo menos deve, né? Com certeza. Então, como é que tem sido para conciliar tudo isso, essa questão aí do estudo? Olha, assim, que não te digo, eu não sou só eu. Atrás de mim tem toda a minha equipe de apoio. Então, assim, eu tenho o apoio da minha família, tenho o apoio do meu esposo para absolutamente tudo. Ainda se eles não concordarem muito com o que eu quero fazer, mas se eu falar assim, não, eu quero fazer e eu sou muito clara, eu quero a ajuda de vocês. Aí a galera fala assim, não, tudo bem, tu quer fazer, então bora. E assim, eu faço estágio hoje no escritório que tem como principal objetivo ensinar os estagiários. Isso é muito raro. É extremamente raro. O escritório de advocacia que eu estagio... Se puder falar o nome, pode ficar à vontade. Escritório de advocacia Caboclo e Pugé. Caboclo e Pugé. E Pugé. Isso. E assim, o principal objetivo deles para os estagiários é ensinar. Então eu já estava em um outro escritório há 1 ano e 3 meses, já estava procurando outro escritório, porque daquilo que esse anterior me apresentava, eu já tinha entendido como que funcionava, que se tratava de advocacia previdenciária. E aí eu estava sentindo muita dificuldade na disciplina de processo civil. E eu já estava tanto mandando currículos, quanto fazendo provas e entrevistas, pedindo para Deus, porque eu queria um escritório que me ensinasse mais sobre o processo. E, graças a Deus, eu caí no escritório que fala exatamente sobre isso. Então, o que eu faço? Eu vou para a prática, eu aprendo ao máximo que eu puder. Os advogados que estão ali no dia a dia comigo percebem que eu sou extremamente questionadora. Então, eu não vou para casa com dúvidas. Se eu tenho uma coisa para fazer, não importa se é fácil ou difícil, eu quero fazer. Mas eu pergunto tudo para eles, tudo que eu puder. E tudo que eu puder absorver deles, eu absorvo. Porque quando chega lá na faculdade, que o professor vai dar teoria, que tem professor que ele chega e ele vai ler o livro às vezes, ou então ele vai só passar um mapa mental sobre a disciplina, eu tô vendo na prática. Entendeu? Então, assim, como que gira o sistema de apoio? Eu era CLT no início. Não estava conseguindo estudar direito. Estava tendo muita dificuldade para estudar, porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa que me sugava muito. E aí eu conversei com meu esposo, falei, olha, eu vou sair do trabalho, porque eu estou sentindo dificuldade. Aí ele falou assim, é para estudar? É para construir um futuro melhor para gente? Então pode ir. Eita, homem sabido, né? Aí eu fui, pedi demissão, abri mão dos meus 40%. E aí eu comecei a estagiar. Então, eu sempre busco ser o tipo de pessoa que pergunta. Isso é o importante, porque aí eu consigo conciliar. Se eu chegar no escritório, eu for fazer uma coisa e eu não conseguir refletir sobre o que eu estou fazendo e perguntar, eu não aprendo. Se eu não aprender, quando chegar na sala de aula, eu também não vou aprender. Então, eu preciso perguntar. E na sala de aula, olha, professor, lá no escritório, eu estou vendo uma ação sobre isso e parará. E aí eu vou, explico para ele e eu fico esperando ele me dar uma resposta. Se a pessoa não for fazer isso, ela não vai conseguir. E aí, claro, se tiver uma aulinha que a gente possa não ir para, às vezes, estudar em casa, às vezes a gente falta aula, ou para estudar em casa, ou para descansar. E aí, no final de semana também, tem que revisar, tem que ler, ouvir podcast, tem que ver os audiobooks da vida, tem que fazer tudo isso. Não adianta. É isso aí, parabéns e aproveito aqui para felicitar ao escritório Caboclo e Pugé pela iniciativa, pela estrutura,
pelo acolhimento, por mais escritórios, né? Assim, sim, com certeza. Que se disponibilize a dar essa estrutura, disponibilizar essa estrutura para os acadêmicos que precisam compreender desde já, sim, a dinâmica do mundo, né, da advocacia, porque uma coisa é academia, sim, outra coisa, vamos dizer assim, a vida real, lá fora, depois de formado, tendo que exercitar a profissão. Porque se a gente está na academia e o professor está falando, por exemplo, sobre os ritos da justiça, existem 2 tipos de rito, que é o JEC, que a gente chama, que é o juizado especial, e tem o rito comum, que aí vai tratar das varas cíveis, empresariais e criminais. Então, se a gente vê, isso aconteceu comigo, o professor de processo, ele apresentou na sala de aula, para mim não ficou claro. Não ficou claro, simplesmente eu ouvi tudo que ele disse, eu fiz mapa mental, eu escrevi os conceitos, mas não ficou, eu não consegui aprender. Quando foi semana passada, eu estava refletindo sobre isso lá no escritório. E aí eu consegui entrar nos sistemas e aí eu fui observar todas aquelas coisas que eu tinha visto há um semestre atrás. E aí deu aquela girada de chave, falei assim, caraca, é isso aqui. Era isso aqui que ele estava tentando me ensinar e eu não tinha conseguido absorver. Porque fazer estágio e estando na graduação é isso. Assim, eu tenho privilégios, né? Porque eu sei que geralmente quem estuda à noite não consegue. As pessoas não conseguem. E aí eu tento ajudar os meus amigos que ainda não estagiam. Olha, isso aqui é assim, isso daqui é assim. Porque eu tenho a oportunidade de estar pegando a prática. É legal. Léo, quando nós fizemos a postagem, anunciando que você estaria aqui, e essa publicação sequer completou 24 horas. Mas a visualização já estava quase em 2.000 visualizações, né? Então isso mostra que a Sami é famosa. Aí temos aqui os comentários, inclusive a advogada Débora Calderaro. Isso. Ela trabalhou comigo nesse outro escritório de previdenciária. Ela diz, ela é a melhor, tem toda a minha admiração, amiga. A Mari Leal, parabéns, minha sobrinha linda. Tenho muito orgulho de você, que é uma mulher maravilhosa, esforçada, determinada e, acima de tudo, temente a Deus. A Cindy Oliveira, perfeita, maravilhosa. A Carla e Antônio, parabéns, você é incrível. E a Rafaela Farma, maravilhosa. Rafaela de novo, depois mandou um parabéns. O Vinícius, a Jamile, o Darlan, psicanalista, ele Biita, me liguei aqui, ele diz Biita, aí parede, você que é o papai, né? Tô te falando, pro papai é assim, o filho bonito é culpa dele. É culpa dele, né? Pronto, então nós temos aqui diversas manifestações, né? Elisângela Moraes, Adrian Leal, é sua irmã? Adrian, irmão, Adriana, irmã. Pronto. A Camila e o Fernando Macedo, que estará aqui conosco. Sim, meu professor. Isso. Então, diversas manifestações aqui. Isso é bom, né? Esse reconhecimento, esse carinho. É isso que eu comentava contigo antes, né? Nunca foi comigo, sempre foi com alguém do meu lado. E aí um amigo hoje no escritório até disse assim, cara, eu nunca conheci ninguém que foi num podcast. Aí eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, é verdade. Eu acho que é uma coisa assim que eu não estava procurando, tipo, eu não fui pro evento esperando que fosse estar lá no evento e que nós fôssemos nos conhecer e que alguma coisa ali chamou a tua atenção e fosse fazer o convite. Inclusive, até acho que seja uma boa retrospectiva comentar um pouco sobre isso, mas assim, nunca foi comigo. E hoje eu decidi na minha mente girar essa chave, porque assim, é muito difícil a gente esperar que a sociedade ela caminhe para uma nova visão quando a gente está no sofá da nossa sala, sabe? Tu pode estar lá no sofá da tua casa e aí tu abre tua rede social e vai observar que alguém está falando alguma coisa. Mas é a gente que precisa ser o protagonista da nossa vida. E eu sinceramente espero poder colaborar por uma sociedade melhor. Sim. Só que eu não posso fazer isso só lá da cadeira da faculdade, da cadeira do ônibus, do sofá de casa. Eu preciso fazer isso estando lá.
eu preciso fazer isso falando. Eu digo assim que a pessoa que ela veio... É uma frase um pouco clichê, né? A pessoa que ela veio da pobreza, ela enxerga o mundo de forma diferente. E eu brinco com os meus irmãos dizendo que antes, inclusive, quando eu morava mais longe da faculdade, a minha casca era mais grossa. Hoje eu moro mais próximo da faculdade e às vezes dá preguiça de ir para a faculdade. Mas a pessoa que pega o ônibus, que passa 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no ônibus, às vezes em pé. Eu fui o tipo de criança, de adolescente, né, na verdade, que eu ia, a mamãe me mandava ou para a UFPA ou para o conservatório quando eu era mais nova, e ela me dava o dinheiro da passagem contado. Então ela dizia assim, olha, tá aqui o dinheiro da tua passagem. Eu falava assim, mãe, mas eu vou passar o dia fora. A senhora não tem... Tipo, eu ficava assim, eu não quero exigir, mas tem como a senhora me dar o dinheiro do lanche? E ela falou assim, minha filha, mamãe, não tem. Mas faça o seguinte, lá na sua escola tem bebedouro? Beba água. Beba água, porque assim você vai ficar pelo menos hidratada e você não vai desmaiar de fome. E aí, ela sempre foi essa pessoa por trás de todas as cortinas. Eu falava assim, mãe, eu quero trabalhar para lhe ajudar. Ela falava assim, não, vai estudar. Mãe, eu quero, não sei, eu quero qualquer coisa, fora o estudo. Minha filha, você pode fazer o que você quiser, mas vai estudar. Então, assim, não teve outras pessoas além de pai e mãe. Sim. E hoje, muito recentemente, esposo, porque não tem nem 2 anos que nós estamos casados, né? Nós nos conhecemos no finalzinho de 2018. Mas eu digo pra ele, antes disso aqui, antes de nós dois, tem a minha avó, tanto a que ainda está viva quanto a que faleceu, que sempre esteve em todos os momentos, recital, todos. Podia o recital ser 2 da tarde ou 8 da noite. A minha avó estava lá. E ela foi empregada doméstica e não entrou na faculdade. Minha avó não fez nem ensino médio. Ela terminou na 8ª série. A mamãe terminou o ensino médio depois que já tinha os 4 filhos e com muito esforço à noite. E nunca pensou em fazer uma universidade porque não dava, porque ela precisava trabalhar para sustentar os filhos que ela colocou no mundo, não dava para jogar no lixo. Sim, sim. Então, meu pai também abriu mão de muita coisa para que nós pudéssemos. Então, assim, eu consegui entrar na UFPA e aí agora não estou na UFPA, mas sou muito feliz na faculdade que eu estudo, que é a FABEL. Claro, como toda universidade, tem as partes boas, as partes ruins, mas pelos professores que eu tenho, eu sou muito feliz. Não comecei nessa faculdade, vim para essa faculdade depois. E aí na outra faculdade eu não tinha encontrado essa felicidade de estar aprendendo com pessoas que querem me ensinar. Entendi. Aí o meu irmão conseguiu também entrar no IFPA primeiro. Hoje ele estuda na Federal, fazendo engenharia mecânica. A minha irmã mais velha é pedagoga, mas assim, essa história é toda muito recente na minha família. Então eu não posso me dar o luxo de hoje chegar e falar assim, eu vou, não sei, lutar por qualquer coisa que seja e esquecer de onde foi que eu saí. Não dá pra fazer isso. As pessoas que comentaram na publicação, a maioria da minha família. São os meus primos, são as minhas tias, são a minha mãe. Então, ainda que hoje o direito, em nome de Jesus, vá me abrir portas melhores, Sim. vá me trazer coisas melhores, mas eu não posso deixar de zelar e de apoiar essas pessoas aqui, que fizeram com que eu conseguisse chegar até aqui. Porque eu podia ter feito outras coisas, eu podia estar só... Podia estar só por aí passeando e não fazendo nada, mas não dá. Mamãe abriu mão de muita coisa para conseguir com que nós nos alimentássemos. Olha, e hoje muitos dos que nasceram ou faz parte do que a gente chama de geração Z, não sabe bem as dificuldades que os mais antigos enfrentaram. Eu tenho 46 anos. Mas o meu primeiro contato com o computador, propriamente dito, foi em 2001, quando a Torre Gêmeas, né, estava sendo ali atingida pelos aviões. Eu estava indo para um curso concedido pelo SESC. Então, e assim, eu ia para esse curso, né, de informática básica, era o curso de informática básica, mas eu estava pensando no lanche, porque o lanche era garantido. E era uma dificuldade muito grande na época que tínhamos para se alimentar, pagar uma passagem, desempregado, era uma luta. Então tinha que sair do bairro do Jacintinho
até o bairro ali depois da Ponta Verde, depois do centro lá de Maceió. Então, assim, os nossos, né, pais, eu tô mais nesse período que eu tenho 46 anos. A idade dos meus pais é mais ou menos essa. Então era muita dificuldade, não tinha os auxílios que hoje se tem, etc. Pegar água no poço. E justamente, então, hoje, só não, né, de fato, se forma, não obtém conhecimento quem não quer mesmo. É verdade. Mas quem quer tem as portas abertas e tem oportunidades para isso. Agora, só voltando aqui à questão do curso, onde o curso organizado pelo nosso querido Humberto Bulhosa, você já conhecia ele? Já conhecia. É uma figuraça, né? Não, o Doutor Bulhosa, deixa eu ver se eu acho o livro dele aqui. Bulhosa, ele é, assim, eu digo que ele é um ícone, assim. O livro dele tá por aqui. Ele tava por aqui, sim. Tá onde? Aqui, né? Aqui. Pronto. Olha aí, ó. O Cirineu, farol da advocacia. O Doutor Bulhosa, assim, ele é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Ele é energia em movimento. A pessoa que ela chega perto dele, ela consegue perceber que ele não está fazendo isso para provar nada para ninguém. Porque uma pessoa que faz para tentar provar algo para alguém, não consegue fingir por tanto tempo. Essa é a grande... Verdade. Você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela mais de um período do dia, mais de um dia. Conviva com ela em momentos diferentes, ao lado de pessoas diferentes. Se ela se manter a mesma pessoa, então significa que é dela. Não foi ninguém que montou aquilo dali. E no evento, a gente estava falando no momento do diálogo lá da palestra, sobre uma coisa que é muito relevante, assim, qual que era o contexto, né? Só para as pessoas entenderem. Falamos sobre os advogados que tentam utilizar dos mecanismos das redes sociais com os algoritmos para atingir algum número de pessoas. Sim. E aí foi citado os advogados que se utilizam de aplicativos como o TikTok para conseguir atingir a maioria. E o que estava palestrando comentou assim, né? E claro, ele estava dando a opinião dele. Não tem problema nenhum, cada um, a partir da realidade que vier, vai ter a sua opinião. Mas ele falava assim que eu não sei como é que as pessoas conseguem confiar num advogado que está fazendo dancinha de TikTok. Eu achei isso assim muito interessante, porque eu hoje entendo o que ele está falando, porque, como eu falei, depende da realidade que a pessoa vem. Mas o que nós precisamos ter em mente? Quem é que tem dinheiro para fazer as coisas por si, para crescer o seu nome? É quem já tem dinheiro. Quem não tem dinheiro vai tentar usar tudo o que tiver. Desde que não perca a sua essência, né? Por exemplo, hoje, se fosse, vamos dizer que tu tivesse convidado para entrevistar uma pessoa que fosse uma filha, uma sobrinha, uma neta de um dos nossos juízes. A gente imagina que essa pessoa ia passar na manicure, no cabeleireiro, essa pessoa ia fazer o cabelo, ia chegar aqui com uma cara novíssima, maravilhosa. Essa não é a história toda. Então, o que eu falava para ele? E tentava explicar para as pessoas. Esses mecanismos da inteligência artificial, eles estão para atingir a maioria. Quem é a maioria? São pessoas que não têm tanto esses questionamentos aguçados, porque aguçar os questionamentos é característico do meio acadêmico. Então, se eu, enquanto pessoa, quero trazer acessibilidade, quero que as pessoas conheçam o meu nome, eu preciso que as pessoas conheçam o meu nome e é tudo que eu tenho para usar. Eu, advogado recém-formado, porque um advogado de carreira não precisa de fato disso. Você não vai ver o doutor Humberto Bulhosa fazendo dancinha de TikTok tentando atingir meta de seguidores, porque ele só precisa... ele só precisa colocar o rostinho dele lá e vai chover comentários e repostagens. Então, assim, trata-se de uma maioria tentando atingir uma maioria. Uma maioria que são as pessoas que ainda não têm uma carreira, que não têm esse capital para investir.
e vão direcionar para a maioria, que são essas pessoas que não têm tanto esse poder, essa como é que eu posso... essa engenharia mental. Eu sei. De questionar, de falar assim, mas eu vou contratar para o meu processo um advogado que está fazendo dancinha, essa pessoa só está recebendo aquela informação, ela vai aceitar, e é isso. E aí, como é que eu vou culpar essa pessoa por isso? Não tem como, porque quem reflete, quem questiona somos nós. É você que tem vivência de vida, e não só de vida ali engessada, mas de um panorama de vida. As pessoas que são atingidas por essa informação não têm todo esse panorama de vida. Eu não sei se eu estou conseguindo tô entendendo. explanar sobre o que eu tentava refletir naquele momento. Se você for falar, por exemplo, com a minha avó, ela vai aceitar. Sim, sim. Ela vai chegar e ela ainda vai me ligar, ainda vai me dizer, olha, minha filha, porque uma amiga minha me indicou essa fulana aqui? Eu vou perguntar para ela, vó, a senhora entrou lá na plataforma para pesquisar o advogado habilitado? O que é isso? Vó, a senhora viu a rede social dessa pessoa? Viu lá se tem o check lá do Instagram? Ela não vai fazer isso. Eu recentemente eu fui entrevistado e mais ou menos era essa ideia de comunicação, questão de estratégias, a questão da imagem. E você falando, me veio à mente uma frase, um pensamento que é muito utilizado pelo ex-frei Leonardo Boff, né? Que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, os mais acadêmicos, de fato, pode ver uma advogada que faz a dancinha e reprovar, né? E ver nisso uma pessoa desqualificada ou despreparada para exercer a profissão e talvez até julgá-la como impossível de vencer uma causa. Sim. Mas esse é o julgamento que nós, mais críticos, estamos fazendo. Mas as pessoas realmente lá fora, do povo que está precisando resolver um problema, elas, sim, praticamente em absoluto desconsideram essa questão. Se dançou, se não. Se ela demonstrou capacidade de resolução do problema, está dito e feito. Por exemplo, eu tenho uma colega, né, ela é advogada. Se for julgar pela forma como ela se veste e como ela aparece nos vídeos dela e falando sobre questões judiciais, você vai dizer assim, essa aí não ganha uma. Vai na onda, tá assim, ó, de processos, assim, de ações, né? Sim. Que ela cuida e nem sei se ela tá conseguindo dormir. Então, realmente, às vezes as visões, elas são... são de pontos diferentes. É por isso que é o cuidado que a gente tem que ter de não absolutizar a forma como a gente vê as coisas, né? Dizer, olha, é assim, e se não for assim, não vai dar certo, né? E assim, as pessoas podem achar o seguinte, né? Só porque você está tendo muitos seguidores, não significa que todos esses seguidores, eles confiam em ti. Por exemplo, eu tenho no meu Instagram mais de 1.000 seguidores. Geralmente, quando eu posto alguma coisa, vamos dizer, um evento importante, quando eu casei, eu acho que chegou a uns 300, 400 comentários por aí. E só. As pessoas que de fato me acompanham no dia a dia é uma quantidade um pouco menor. A não ser quando a gente faz alguma coisinha aqui e ali, aí a galera aparece, dá uma força. Mas, para quem não tem nada, e essa é a grande questão, para quem não tem nada, para quem está começando, para quem está tentando com todas as forças, abrindo mão da sua cara de pau, abrindo mão de todas essas concepções, aparece na rede social, porque é o mecanismo gratuito que se tem. Claro que se essa pessoa puder contratar um engenheiro de rede social, ele só vai fazer vídeos excelentes, conceituais, e ele vai colocar e aquilo vai passar uma credibilidade gigantesca. Mas essa não é a realidade de todo mundo. E eu não posso chegar e dizer que essa pessoa não tem capacidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço muitas e muitas pessoas que são recém-formadas, que são de uma capacidade gigante. Às vezes sabe já como é a nova geração, né? São mais novos, então às vezes já sabem até mais do que os donos de escritório, mas o dono de escritório continua sendo o dono do maior capital. E eu conheço muito dono de escritório, e como vou citar nome nessas horas, que não são nem as pessoas que manuseiam o seu processo, porque a pessoa que é dono de escritório, geralmente, ela não manuseia, ela manuseia a minoria dos escritórios, dos processos, né?
E aí eles só são a cara e o nome. Mas quem que faz? É o estagiário. É a mão de obra. É a mão de obra barata, é o estagiário, é o advogado júnior que está ali, que inclusive acho que é muito prejudicial. E isso é uma coisa que podem falar. Quando tu tiver um escritório, tu vai saber. Quando eu chegar nessa parte, eu falo para vocês a minha nova visão. Mas hoje eu não entendo mais a advocacia precisando de advogados habilitados, pessoas que têm a carteirinha da ordem, precisar ficar engessado de 8 às 18 no escritório, como se fosse qualquer emprego. Não precisa, numa geração que se tem processo eletrônico, que se tem despacho eletrônico, que se conversa com o juiz pelo WhatsApp, audiências pelo WhatsApp. E aí os chefes de escritório batem no peito e falam assim, porque o escritório é meu, quem manda aqui sou eu e são as minhas regras e quem está manuseando o dinheiro sou eu, como grandes poderosos do mundinho deles, e deixam as pessoas ali, um advogado júnior que às vezes não consegue nem deixar de ser advogado júnior porque não tem tempo para lutar por si e construir mais coisas. Porque tá ali engessado de 8 às 18, de segunda a sexta. Pra que isso? Que futuro de sociedade é essa que as pessoas têm que ficar obrigadas e engessadas como se fosse antes e não precisam mais? É verdade, a tecnologia ela trouxe facilidades que podem ser utilizadas, né, com responsabilidade e assim colaborar para como se diz, tem uma outra palavrinha relacionada ali à dignidade, não precisar nem trabalhar tanto, em alguns casos até mesmo ser meio que explorado, e com isso o colaborador trabalhando realmente o necessário, né, fazendo uso das tecnologias, ele vai ter uma saúde mental melhor, uma disposição melhor, né? Mas tem gente mesmo que quer espremer, mesmo sem caldo ainda quer continuar espremendo. E dificulta a saúde. Assim, na faculdade eu escrevi bem assim, raso, porque foi um dos primeiros semestres, né? Um pequeno trabalho científico que falava sobre a saúde e o direito. E hoje já existem muitas pesquisas que falam sobre a questão do exercício da advocacia relacionado a pessoas que acabam se condicionando ao burnout, né? Então, assim, para que isso? Verdade. Não precisa. E eu vou te dizer, antes tu me perguntou se tinha, assim, alguma coisa específica, e eu lembrei de uma coisa agora, né? No segundo escritório que eu fui, eu fiquei 4 meses nesse segundo escritório. Eu estava tentando conciliar 2 estágios, porque eu sou casada e pago a minha faculdade, então a gente precisa de dinheiro. Dinheiro não é uma questão de gosto, né? Não é como um café, um suco diferente. Dinheiro é necessário. E aí eu fui e com umas 2 semanas de antecedência, eu cheguei para ele e falei assim, olha, doutor, eu não vou mais poder ficar, porque eu tinha feito várias propostas para ele sobre essa questão de rodízio de home office, ou então sobre os horários, dava pra gente ajeitar e tudo mais, valor da bolsa, que era muito barato. E aí ele não aceitou nenhuma, falei, tudo bem. Procurei outro lugar e troquei. E avisei com antecedência para que ele procurasse outro estagiário para colocar no meu lugar, e ele foi. E no último dia, ele resolveu infernizar a minha vida. Ele falou tanta coisa, mas tanta coisa, e eu faço questão de frisar que eu lembro de cada palavra que ele disse, porque eu já coloquei na minha cabeça, e nessas horas eu confio muito na lei da atração. Eu coloquei na minha cabeça que esse homem um dia vai me ver num lugar muito maior do que o que ele desenhou naquele dia. Porque ele falou pra mim assim, coisas do tipo, isso aqui que tu escreveu, não conheço nenhum bom advogado que escreva desse jeito. Se eu fosse tu, sinceramente, saía daqui, saía da graduação. Porque não tem como tu ser um advogado no futuro escrevendo desse jeito. E não era nenhuma peça, era uma coisa assim de uma declaração, uma besteira, né? E eu fiquei olhando assim, e ele falando, e eu conseguia me ver olhando para ele falando, sabe? Aí eu pensei, falei assim, quer saber?
eu tomei a decisão certa, eu vou sair daqui. Porque esse ambiente aqui não me constrói. Pessoas que estão ao nosso redor e tendo essa visão, isso aqui não me constrói. Então, eu não me permito. E friso, minha mãe lutou muito para conseguir fazer eu entender o que era estudar. Para chegar hoje, eu com mais de 20 anos na minha cara, a pessoa vem querer dizer que eu não sou ninguém, que eu não vou chegar a lugar nenhum, e recebendo isso de uma pessoa que foi muito privilegiada na vida. Não era nenhum branco e tudo mais, mas assim, teve seus privilégios, sabe? E chegar e querer dizer aonde que eu vou chegar, não, eu consigo saber aonde eu vou chegar, eu consigo plantar. E aí, dessa humilhação, eu coloquei na minha cabeça, eu disse, agora que eu vou estudar mais. É porque algumas pessoas, elas sentem a necessidade de humilhar outras pessoas para se sentirem melhor ou maior, né? Então, às vezes, criam certas situações, é só para tentar humilhar mesmo. Mas é isso, é a inteligência emocional, o saber tirar lições, e no caso as palavras que foram usadas por este senhor, você não permitiu descer o seu coração, pelo contrário. Eu quero que volte para ele. Justamente usou essas palavras para continuar a sua vida e determinar coisas maiores do que ele desejou para você. Com certeza. Né? Então é assim que deve seguir. A gente falou um pouquinho aqui do Bulhosa, para a gente concluir, quero só dar uma frisada aqui. Os eventos do Bulhosa, né? A gente sempre vê assim, o grau de conhecimento, né, de profissionalismo, de preparo, e a atmosfera de humildade é tão igual quanto o preparo dos palestrantes, né? Das pessoas que estão ali. Você consegue praticamente conversar com todo mundo, tirar fotos. Sim. Eu, por exemplo, se eu quiser entrevistar todo mundo me concede entrevista. Sim. Sem biquinho. É diferente de muitos outros lugares que eu vou aí, que você já percebe que o camarada fica cheio de pose, que a figura fica cheia de pose, meio que... Eu não procuro essas pessoas, só procuro uma vez, quando eu percebo que é cheio de charminho, pronto, já ignoro, né? Porque eu não preciso ficar me humilhando, né, para poder entrevistar ninguém. Então, e nos eventos do Bulhosa a gente vê que é totalmente de atmosfera diferente. O Bulhosa o tempo todo ali preocupado, olha, o almoço vai ser não sei o que, o almoço vai ser não sei o que, a gente vai ali para a piscina, ali a gente vai conversar, vamos para lá, ou seja, é um cara que não fica criando aquelas panelinhas, né, de poderosos e excluindo um ou outro. A gente vê, antes de ir embora, aí fui lá na piscina, ele tava lá, sem camisa já. E pessoas que não eram magnatas ao redor dele, que não eram magnatas, né, da advocacia, batendo papo lá com ele. Então, assim, ele é um cara muito bacana e os eventos dele são muito bons, né, o aprendizado é bem legal. Bom, minha querida, foi muito bom, né, falar com você, tá certo? Espero ter você mais vezes. Hoje foi aquele bate-papo, vamos dizer assim, para que o nosso público conhecesse, saber quem é a Sami Leal, mas muito em breve estaremos aqui para conversar sobre assuntos mais técnicos. Sim, com né, certeza. sobre o direito. Então, agradeço, o espaço está garantido. Se ainda quiser falar sobre o Bulhosa, fica à vontade. E depois as suas considerações finais. Como é que eu posso te dizer assim? Eu acho que hoje, eu não sei para ti, não sei para todo mundo que assiste, mas para mim hoje é um marco histórico na minha vida pessoal mesmo. De chegar um dia e falar assim mesmo, cara, não tem aquelas frases de efeito do Todo Mundo e o Cris Carrocha e fala, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Então, assim, olhar para o futuro e falar assim, realmente eu não preciso de certas coisas que já aconteceram. Se a gente for sempre olhar para as dificuldades, isso eu digo, dificuldades de todos os tipos, de dinheiro, de fome, de sede, de não ter roupa para ir para os eventos. As pessoas não sabem disso, mas quando eu entrei na graduação de Direito, eu não tinha nenhuma roupa, que vamos dizer assim, do juridiquês. Eu sei. Eu ganhei, porque alguém viu, né, e eu friso que foi a Helene, ela é esposa do meu sogro, e ela viu fotos minhas
num evento que teve, foi o primeiro evento que eu fui da graduação em Direito, e aí ela me chamou, ela disse assim, Sami, eu vi que tu já tá indo pros eventos, né? Então, deixa eu te perguntar, tu te arrumou daquele jeito porque tu quis? O que aconteceu? E aí eu falei pra ela, falei, sério, ficou tão ruim assim? Ela disse, não, mas eu vou te ajudar, a gente vai melhorar. E ela simplesmente me chamou na casa dela e me deu várias coisas. Então, as pessoas olham no Instagram, e isso eu friso, né? Quem vê o close não vê o corre. Então, assim, por mais pessoas assim, eu desejo isso para todas as pessoas que estão numa graduação, independente da idade. Seja uma pessoa que está na graduação entrando com mais maturidade, né? Que são pessoas, às vezes, geralmente, que vêm de uma geração anterior à minha, para que tenham jovens com paciência, com delicadeza e consigam ajudar essas pessoas a manusear um notebook, a saber o que é um mouse, o que é um fone, o que é um Bluetooth, ajudar a passar os slides, a montar, fazer um trabalho. E também pessoas do outro lado, que sejam mais maduras, que tenham essa visão de comportamento, de vestimenta, de interações. A gente precisa se ajudar. As pessoas mais novas do que eu, e eu me sinto muito velha quando eu digo isso, apesar de eu não ser tão velha, mas eu acho que perderam muito essa visão de que eu preciso da pessoa que é mais velha do que eu preciso da visão dela de vida, a experiência, eu preciso disso, e a tua geração precisa também da minha e dos mais novos. Correto. Como tu falou, as pessoas que te ajudam aqui são pessoas mais novas. São pessoas que vão te ajudar a manusear um tablet, um notebook, uma impressora, um scanner, a gerar um PDF, a transformar o Word em PDF ou vice-versa. A gente precisa se ajudar. Quando a gente se ajuda, tudo flui. Tu consegue fazer um PhD se tu tiver uma rede de apoio. Mas se tu não tiver sozinho, que nem diria minha avó, a gente precisa até da grama do vizinho. Então, assim, do fundo do coração, para mim, é isso. Eu não tenho reclamações sobre nada da minha vida, não que tenha sido tudo perfeito, mas porque todas as besteiras, inclusive as coisas que eu fiz de errado e que fizeram de errado comigo, contribuíram para que eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje. Eu ainda tenho muita coisa para viver, muita coisa para contar, assim. Eu estou começando agora a querer fazer artigo científico, inclusive o professor Fernando, que vai estar aqui, está me ajudando a construir meu primeiro artigo científico, de fato, acadêmico, de direito, né? E eu espero que isso seja só o pontapé inicial. Eu agradeço muito à minha família, ao meu esposo, aos meus professores, ao coordenador do meu curso, que é o professor Cláudio, né? Ao escritório de advocacia aqui, numa entrevista, assim como aqui, conversou comigo, viu alguma coisa em mim que eu mesma muitas das vezes não vejo, né? Às vezes a gente não se enxerga. A ótica dos outros fala um pouco mais da gente do que a nossa própria em certas situações, e nesse sentido serviu muito, e eles me trouxeram para onde eu estou hoje, né? Para o escritório que eu estou hoje. E eu falo isso para eles, eu sou muito grata porque eu descobri, tanto na faculdade quanto no estágio que eu estou, que a gente pode ser da área jurídica sem ser boçal, a gente pode ser da área jurídica sendo pessoa, sendo humilde, convivendo com as pessoas, respeitando as pessoas, valorizando, ajudando. Tudo isso, esses dois ambientes para mim eles representam. Tanto o escritório Caboclo Ipugé, que é onde eu estagio hoje, e isso até na nossa reunião interna eu falo para eles mesmo, e na faculdade que eu estou, com os professores que eu tenho, e em casa também. Então, assim, é só gratidão, de verdade. Legal. Então é isso, eu conversei com a acadêmica de Direito, Sami Leal. Sami, olha só, você vai inclusive ganhar um livro de presente, eu tá? quero. Olha isso aí, ó. Sun Tzu, Arte da Guerra. Pode esse vermelhinho aí, aqui do lado de cá, esse aí, esse de aqui. Inclusive, tá no plástico, viu? Olha, tá novinho. A Renata Feitosa, que é advogada também e nossa colunista, ela já ganhou 2 livros já aqui. Ela tá montando a biblioteca dela só com livros. Eu vou colocar na minha biblioteca lá em casa. Olha, você vai ver que esse aqui é muito bem, olha,
fofinho, capa bonita, certo? Você vai gostar. Olha, tem o audiobook. Uhum. Eu nem tinha me ligado. Tem sim. Deixe-me lindo. colocar aqui a assinatura. Olha. Tá bom? Hoje é 17, né? Isso. Pronto. 17 Deixa eu de ver aqui. setembro. Aqui. É Y? Não, e I normal, né? Sami Leal. Hoje é 17. Que é o setembro, né? Isso. O tempo passa tão depressa que a gente até esquece. Às vezes Aí aqui. Olha aqui, para você sempre lembrar a ocasião. Podcast aqui. Jus. Não é o livro que eu estou escrevendo, não. É porque é informação mesmo. Pronto, é boa leitura. Tenho certeza que você vai ler esse livro e vai extrair as belíssimas lições que constam aqui. Tá bom? Obrigada. Então, minha amiga, muito obrigado, tá certo? Obrigada. E parabenizo seus pais pela criação, pela educação, né, que você tem, por essa facilidade também de comunicação demonstrada aqui, demonstrada lá no evento, a capacidade de socialização. Inclusive, você estava até sentada lá na mesa que estava Américo Leal, Humberto Bulhosa, culpa, né? Mais um reflexo e culpa 100% do Dr. Bulhosa. Do Bulhosa, né? Porque não era para aquilo ali ter acontecido, mas ele disse, não, vem cá. Eu falei assim, não, doutor, vou ficar aqui. Não vim, eu vim, saiu me levando. Eu disse, tá, doutor, tudo bem, eu tô indo. Bulhosa é uma benção. Então, um abraço também para o seu esposo, né? Que com certeza ele foi muito abençoado, né? Com uma mulher tão dinâmica, dedicada, que se preocupa com o futuro. E o seu futuro, ele é promissor, tanto para você quanto para o seu esposo, porque é um casal sábio, um casal que tem o norte, eles prosperam. Então, amém. Desejo tudo de bom para vocês, tá bom? E todo sucesso. Muito obrigada, então, viu? De verdade, Tassiano, foi um prazer. Todo meu. Então é isso aí, queridos amigos. Grande abraço e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, ok? Então, tchau, tchau.